Bom dia, hoje são 28 de outubro de 2013, estamos aqui nos estúdios da LPC Comunicações. Estamos a poucos dias de um evento que é um marco histórico no cenário religioso mundial, que é o Dia da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. E o nosso tema hoje é um repensar teológico da Reforma Protestante, algo que influenciou a forma da Igreja e a forma das pessoas entenderem e compreenderem a Deus. Está aqui conosco mais uma vez o Reverendo Hernandes. Muito bom dia, Reverendo Hernandes. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Tudo bom. Esse tema para a gente é bem comum, né, Reverendo? Nós somos uma igreja reformada, nós somos pastores reformados, né? Exato. Mas parece que essa ideia de reforma protestante se perdeu ao longo da história, vem se perdendo, cada vez menos conversada, até por conta de alguns feriados folclóricos que acontecem no mesmo dia. Exatamente. Por que será que o povo está tão distante da reforma num contexto evangélico que é tão grande como o contexto evangélico do Brasil e do mundo? É curioso, Cláudio, nós estamos agora no dia 31, completando 496 anos de reforma protestante, e como você disse, nos países protestantes, historicamente falando, como Estados Unidos, o Halloween, 31 de outubro, é mais celebrado do que a reforma. Sim, como é a muito gente triste. No Brasil importa tudo dos Estados Unidos. E já está virando moda aqui também. E eu creio que o grande lema da reforma, uma igreja reformada, sempre reformando, que a ideia é essa, que cada fase da igreja, cada período da igreja, ela precisa parar e checar o que ela está crendo, pregando e vivendo com a doutrina apostólica. Então a reforma não é alguma coisa estanque, que aconteceu num dado momento da história, mas precisa ser dinâmico, porque constantemente a igreja precisa estar avaliando a sua teologia e a sua prática, para ver se isso está compatível com o ensino dos apóstolos. Ok. Para as pessoas que nos assistem hoje, que não têm o conhecimento histórico tão profundo do porquê, da causa que levou a igreja a reformar, o senhor podia falar um pouquinho do que acontecia no mundo antes da data da reforma? Com o maior prazer, Cláudio. O ponto básico, Cláudio, é o seguinte: desde que Constantino declarou o cristianismo religião oficial do Império, na época, isso aí por volta do ano 312 para frente, é que a igreja deixou de ser perseguida para ser privilegiada. Com isso, a igreja começou a se encher de gente, não pela porta da conversão, mas pela porta da conveniência. Não tardou para que também interesses religiosos entrassem na igreja e se disputasse hegemonia de poder. Por exemplo, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia da Síria, Jerusalém. E no ano 607, o bispo de Roma foi declarado bispo universal da igreja, Bonifácio III, começando então a instituição do papado. Aí a igreja começa a se distanciar das verdades neotestamentárias. Da sua origem, né? Da sua origem. Então, muitas heresias foram sendo introduzidas na igreja, por exemplo, veneração aos mortos, a intercessão de Maria, a missa, o purgatório, as relíquias, a salvação pelas obras, mais tarde, então, a infalibilidade papal. E essas doutrinas, que são estranhas às Escrituras, foram sendo introduzidas. E, de repente, a igreja perdeu por completo a sua integridade doutrinária. Posso dizer até que ela perdeu sua identidade cristã, né? Cristã. Mais próximo da reforma, o que talvez foi o estupim, ou a gota que transbordou o cálice, foi quando o Papa Leão X, buscando a reforma da Basílica de São Pedro, envia seu emissário, Johannes Tetzel, para a Alemanha para vender as indulgências. As indulgências eram a forma de o Papa garantir a quem pagasse aquelas indulgências uma bula com perdão de pecados. Então, dependendo do dinheiro que entrava, 5 anos de perdão, 10 anos de perdão, 30 anos de perdão, ou se o dinheiro fosse bem robusto mesmo, o Papa assinava uma bula dando perdão pleno. A pessoa podia ficar tranquila. Não passava nem no purgatório. Não passava nem no purgatório, era direto para o céu. Quando esse tipo de mensagem chegou na Alemanha, Martinho Lutero, que
que era um monge agostiniano, já tendo contato com a Bíblia, já entendendo a verdade da justificação pela fé, não pôde mais suportar isso. Estrategicamente, Cláudio, no dia 31 de outubro, porque dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, um dia que o povo afluía à igreja, ele vai na véspera e fixa nas portas, não da catedral, mas da igreja de Wittenberg, que era uma espécie de jornal, painel, onde as pessoas liam as notícias. As pessoas se comunicavam assim antigamente. Então, ele vai fixar essas 95 teses contra as indulgências, e então foi deflagrado este grande movimento chamado de Reforma Protestante. Parece que antes de Lutero, poucos anos antes de Lutero estampar na igreja de Wittenberg as suas 75 né? Isso, 75 em conformidade com a igreja, houve um invento que facilitou muito a propagação dessas ideias, né? Foi a invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg, em 1450, na Alemanha também. E o primeiro livro, inclusive, a ser impresso foi a própria Bíblia. A própria Bíblia. Mas há um fato curioso, Cláudio, histórico também, que foi a Renascença, que ajudou muito. A Renascença surgiu no norte da Itália e mexeu com 5 áreas vitais: a economia, a ciência, a política, as artes e a religião. Tudo isso estava no poder e comando da igreja. Vou fazer uma pergunta. O senhor entrou no assunto da Renascença. A própria Renascença já era uma reclamação, é uma contracultura, a teologia vigente na época até aquele momento? Com certeza. Porque a igreja é que, de certa forma, monitorava e controlava até as consciências, em todas as áreas da vida. Na área da economia, a igreja era dona. Na área da ciência, a igreja que dizia o que era verdade e o que não era verdade. Na área das artes, tudo tinha que passar pelas lentes, pelos óculos da igreja. Se você perceber, na área política havia um concubinato entre o rei e o Papa depunha reis, colocava reis. Na área religiosa, o que importava não era o texto da Bíblia, era a nota de rodapé. Então a igreja era tendenciosa na maneira de interpretar o texto para favorecer os seus interesses. Inclusive, conforme a história, né, parece que não eram todos os clérigos da igreja que tinham acesso à informação, né? Era mais o alto clero. O povo não podia ler a Bíblia, por exemplo. E os padres que lidavam com o povo também não, era o pessoal mais alto, o alto clero que dava a interpretação e o povo tinha que seguir. Então, nesse último minuto, fazendo um repasse do nosso primeiro bloco. Então, a igreja se distanciou da doutrina dos apóstolos por conveniência política e poder. E assim, essa história caminhou por quase 1000 anos. O Constantino cristianizou o Império em esse período chamado da patrística, os pais da igreja, que vai do 1º ao 5º século, e depois entra o período chamado de escolástico, ou Idade Média, que foi em torno de 1000 anos, do século V ao século XV, foi o período chamado período das trevas, onde a igreja se fortaleceu política e economicamente, mas se corrompeu moral e teologicamente. Legal, já voltamos no segundo bloco, tratando desse assunto, uma reforma protestante. Algumas pessoas nos perguntam por que hoje isso não é tão visto, nós vamos responder isso no segundo bloco. A ideia é que você tivesse uma consciência do que aconteceu antes do período da reforma, né? E aproveitando só esses 30 segundos, a gente fala de Lutero, mas parece que essa inconformidade com a questão da igreja surgiu alguns anos antes. Parece que 100 anos antes houve um outro Os líder, pré-reformadores, né? Como, por exemplo, nós temos Wycliffe, nós temos John Huss, nós temos Jerônimo Savonarola, que foram pré-reformadores, 2 deles, inclusive, morreram como mártires, como John Huss e Savonarola morreram na fogueira, né? Queimados né? por sua convicção evangélica, sua convicção cristã. Legal, é isso aí. Voltamos já no segundo bloco de Trocando Ideias, aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino.
Estamos aqui de volta no segundo bloco de Trocando Ideias e o nosso assunto é reforma protestante, um assunto que pode ser um pouco incomum a você, mas nos atinge diretamente no cenário religioso mundial e no cenário religioso brasileiro. O reverendo Hernandes agora nos falava um pouco a respeito da história da reforma protestante, e eu quero trazer isso para o nosso contexto brasileiro. Mas não vamos começar no cotidiano, não. Vamos voltar um pouquinho atrás. Como nós fomos alcançados pela reforma protestante aqui no Brasil? Como ela chegou aqui, historicamente? Veja bem, houve tentativas anteriores de reforma, por exemplo, na época do próprio João Calvino, que mandou para cá alguns calvinistas a pedido de Villegagnon, para o Rio de Janeiro, mas esse Villegagnon deu uma mudada de casaca e, em vez de acolher esses missionários e dar curso à reforma, ele passou a perseguir esses missionários e matou esses missionários. Eles inclusive, eles fizeram um forte ali na ilha, onde hoje é a Ilha das Cobras, no Rio, né? Isso. Então, essa tentativa foi frustrada. Depois, tentou-se novamente lá no Recife, com a entrada dos holandeses, mas também praticamente foi abortada essa iniciativa. Mas o Evangelho chega mesmo no Brasil, Cláudio, no século XIX. A Igreja Congregacional, a Igreja Presbiteriana, que chega em 1859, e então é que o Evangelho, de fato, se estabelece no Brasil e a Igreja Protestante começa, então, a fincar suas raízes aqui em solo brasileiro. Então, as primeiras igrejas históricas, nacionais, com visão reformada, foram a igreja... Você vê, chegou a Igreja Congregacional, a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, depois, então, as outras igrejas metodistas, e só no século XX é que chegam, então, as igrejas pentecostais. Em 1910, a Igreja Assembleia de Deus, e nas décadas de 50, 60, as igrejas chamadas neopentecostais. E parece que essas duas últimas igrejas, conhecidas como pentecostais nos livros históricos, elas chegam no Brasil, elas aparecem no Brasil num momento histórico muito importante do país, que foi logo após a abolição da escravatura e até a proclamação da República, o que disseminou no país uma nova classe social, né? Até então só tinha senhor de engenho e escravo. Há uma influência religiosa grande dessas igrejas em algumas áreas da sociedade devido a essa característica histórica ou não? As igrejas pentecostais e neopentecostais, elas de certa forma, pelo menos no começo, Cláudio, elas conseguiram, talvez por uma leitura até melhor da questão social, realidade social brasileira, elas foram mais eficazes em alcançar esse segmento da sociedade. As igrejas históricas, elas não tiveram a mesma maleabilidade ou a mesma sensibilidade cultural para alcançar essas classes com tanta eficácia, né? O grande problema é que hoje, sobretudo as igrejas neopentecostais, infelizmente, não tem uma sadia teologia, uma saudável teologia. Eu diria que não tem uma teologia evangélica. Então, é um assunto que nós vamos tratar aqui, que você quer tratar, você me falou anteriormente, é que nós precisamos de uma nova reforma. Porque hoje tem igrejas chamadas de evangélicas, que de evangelho mesmo não tem nada. Então, elas pregam um outro evangelho. Elas vivem em função do beneficiamento de alguns, né? Então o que acontece? Hoje, aquilo que deu, foi a gota d'água para a reforma, que foi as indulgências, hoje as indulgências estão sendo desengavetadas por essas igrejas neopentecostais. E com a roupagem nova, mas o conteúdo é o mesmo. E, de certa forma, não é mais para enriquecer a instituição, é para enriquecer indivíduos. E nós precisamos levantar a voz e dizer que este outro evangelho, que é um falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho do comércio, do sagrado, onde se transforma o evangelho num produto híbrido e a igreja numa empresa particular e o púlpito num balcão,
o templo numa praça de negócios e os crentes em consumidores, isso tem que ser repudiado, rechaçado. Dizer que isso não é evangelho e que essas pessoas estão completamente prestando um desserviço ao evangelho. E essa postura desse tipo de igreja, elas têm ido de encontro ou confrontando nos principais princípios reformados que alteram, inclusive, a nossa posição de fé, né? Que a graça de Deus é suficiente para todas as coisas. É verdade. Então, infelizmente, pelo que me parece, esse movimento neopentecostal, ele tem trazido à tona aquilo que os reformadores tanto brigaram contra, só que trazido a seu favor próprio para benefício pessoal. Há um ponto que precisa estabelecer muito bem. Você pergunta assim, existe alguma verdade? Existe. Vamos dizer, o problema do engano religioso não é que ele é 100% errado. Tem coisa boa, tem algumas verdades, mas se você tem misturado com essas algumas verdades desvios, distorções, você contamina a mensagem já tem que ser pura. Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, num tempo de perseguição política, e num tempo de sedução dos falsos mestres, e num tempo de debandada geral por causa da perseguição, Paulo diz para Timóteo, preserva o bom depósito, preserva o evangelho, guarda o evangelho intacto, Timóteo. Não permita que coisas se introduzam no evangelho para contaminá-lo, para poluí-lo, para torná-lo híbrido. E agora sim, este evangelho intacto transmite, Timóteo, para homens fiéis e idôneos, para que eles possam transmitir a outros. Ou seja, a sucessão apostólica, e hoje é um erro que a gente vê hoje nas igrejas neopentecostais, não é sucessão de ofício. Tem muita gente hoje dizendo, eu sou apóstolo. Coisíssima nenhuma. Não tem sucessão apostólica de ofício. A igreja apostólica, não porque tem novos apóstolos, a igreja apostólica porque segue a doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja apostólica. Não é porque tem um apóstolo que se auto-intitula apóstolo. A igreja apostólica na medida em que segue exatamente os ensinos neotestamentários, a doutrina dos apóstolos. Agora que nós temos um breve cenário do contexto religioso nacional, ele é muito mais abrangente que isso que nós conversamos, mano. Eu queria que o senhor, por favor, me falasse da pergunta do Leandro Rodrigues, que eu já agradeço desde já. Ele fala assim, e terminamos o primeiro bloco com essa pergunta. Fui influenciado pela teologia reformada, sou assembleano. E na minha igreja, tal teologia não é admirada. Por que os pastores pentecostais não partilham dessa mesma teologia? Eu acredito que por não conhecerem. Eu creio o seguinte, que há uma confusão, Cláudio, das pessoas de acharem que a teologia reformada não tem nenhuma ligação com a piedade, com o fervor, com o avivamento, com a busca do Espírito Santo, com a vida de oração, com a santificação, com a vida plena de Deus. Aliás, diga-se de passagem, Cláudio, as igrejas chamadas protestantes no Brasil precisam voltar às suas origens, porque nós preservamos a ortodoxia e perdemos o fervor. Não tem coisa melhor, Cláudio, do que ter uma teologia bíblica reformada e ter essa teologia banhada e regada com o óleo, com a unção, com o fervor, com o entusiasmo, com a vibração, com a paixão, com a vida plena do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos, aqui que o Martin Lloyd Jones colocou, é não separar o que Deus uniu, ortodoxia e piedade, teologia e vida, credo e conduta, é manter essa verdade regada com o óleo do Espírito. Essa junção, Cláudio, da teologia reformada com a unção, com o fervor pentecostal, isso é uma coisa fenomenal. O grande drama é que às vezes nós temos uma teologia magnífica, mas tem muita gente engessando, ossificando essa teologia. Ela precisa ser cheia de entusiasmo e de fervor espiritual. Eu quero voltar nesse ponto com o senhor no segundo bloco, até já no terceiro bloco, até já no terceiro bloco do nosso programa, viu? Como
Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Voltando aqui no terceiro bloco de Trocando Ideias, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem e pedir a vocês uma colaboração para compartilhar esse programa. Nós temos uma página no Facebook chamada Trocando Ideias e todos os nossos programas eles são publicados lá. Temos bastantes perguntas hoje, mas eu quero voltar no último ponto que o senhor estava comentando. O senhor falou que o ideal é juntar ortodoxia, ou seja, e fervor, né? Então, a piedade não está desconectada da leitura e do estudo profundo da palavra. O senhor acha, eu quero olhar pelos dois lados. Primeiro lado agora, olhando para as igrejas históricas reformadas, o senhor acha que elas aparentemente transmitem essa impressão de falta de piedade, de fervor, porque elas têm a sua teologia muito enraizada numa teologia forjada debaixo do Renascimento? Você está levantando um ponto fundamental, Cláudio. Se você perceber, com o advento do racionalismo na França e também com o iluminismo, e como fruto do racionalismo e do iluminismo veio o que nós chamamos de liberalismo teológico, alguns teólogos reformados começaram a dar respostas do ponto de vista racional, lógico, a estas questões. E, de repente, a igreja começou a olhar para a teologia de um ponto de vista muito racional, lógico. E aí tornou-se o quê? Uma teologia árida, apenas para a cabeça, apenas para o racional. E, na verdade, não foram essas grandes preleções de apologia da teologia que trouxe revitalização para a igreja. Mas é no momento que esta igreja se curvou, é no momento que essa igreja se humilhou, chorou pelos seus pecados, e se arrependeu de seus pecados e buscou o avivamento, é que a igreja foi revitalizada. Quem trata disso de uma maneira magnífica é Mark Lloyd Jones nos seus livros. É só ler Avivamento, de Mark Lloyd Jones, Os Puritanos, Suas Origens, Seus Sucessores, onde ele trata dessa questão de forma muito profunda. Então, eu creio o seguinte, a fé cristã, ela é racional sim, como diz John Stott, crer é também pensar, mas ela é supra-racional. A segunda forma por que nós estamos nesse campo, às vezes, muito seco, muito árido, é porque a gente viu os desvios e os excessos dos chamados neopentecostais e com medo de nos aproximarmos desse emocionalismo histérico, nós fomos para o outro lado, para um racionalismo estéril. O que é que nós precisamos fazer? Nós não temos que ter medo da verdade. Nós precisamos de uma ortodoxia que seja regada profundamente com a piedade. Porque essa é a doutrina dos apóstolos. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, eles tinham temor de Deus, eles contavam com a simpatia do povo, eles adoravam a Deus, e milagres e sinais prodigiosos eram feitos. Então, hoje, nós não podemos fechar a agenda das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja. Eu conheço gente que, em nome da fé reformada, diz, não, os milagres não acontecem mais. Como não? Deus se aposentou? Deus abdicou do seu poder? Deus não é Deus mais? Então, nós não podemos ficar nessa chamada ortodoxia ossificada. Sim. E M. Bounds diz que a ortodoxia é boa, e é mesmo, mas a ortodoxia morta mata. Então, eu acho que nós, igrejas históricas, eu me incluo, que eu faço parte da igreja histórica, nós precisamos, então, na verdade, é mais de um repensar da forma do que da teologia. Nós temos uma teologia centrada. Nós precisamos, não diria forma, o que nós precisamos, Cláudio, é colocar em prática a teologia que nós cremos. Há um hiato entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. Então, essa teologia, ela não pode ser apenas matéria
teórica, ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada, Entendi. ela precisa ser vivenciada. Entendi. Indo para o outro lado, o pessoal da vivência, da experiência, como eles dizem, precisa ter uma experiência com Deus, né? Por que o pessoal pentecostal, que é um pessoal que tem alcançado corações também, não é uma crítica à existência deles, mas é um repensar até da forma que eles olham para a Escritura, por que eles estão tão distantes, às vezes, de uma teologia sólida? Veja bem, há dois extremos. O primeiro extremo é quando eu coloco a minha razão como tribunal supremo da verdade e às vezes torna essa teologia árida demais. A outra é quando eu coloco a minha experiência acima da verdade e vivo um cristianismo subjetivista. Eu entendo o seguinte, que a experiência ela é boa, mas ela precisa ser julgada e filtrada pela palavra, e não a palavra pela experiência. O filtro que diz que a experiência é ou não é o que eu senti, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando eu coloco a minha experiência acima da Escritura, eu estou errado. A crítica de Lutero a Erasmo foi essa: Erasmo, o grande problema seu é que você coloca a sua razão acima da Escritura. Sim. A Escritura tem que estar acima da sua razão. O grande problema dos neopentecostais é que eles colocam a experiência acima da Escritura. E a Escritura tem que estar acima da experiência. Que algum deles acima da razão também, né? E da razão também. E isso aí tem trazido umas discrepâncias muito graves para o cenário religioso e evangélico brasileiro. Eu li uma frase há poucos dias que eu acho muito engraçada, que quando Paulo estava pregando lá em Cesareia, o rei disse: as muitas letras te fazem delirar. Aí escutei assim: hoje as poucas letras é que estão fazendo as pessoas delirarem. E o senhor achando, assim, aproveitando esses minutos finais, o senhor acha que esse distanciamento nosso de uma teologia ávida, uma teologia que seja experimentada, isso tem retorno? E qual seria o retorno? Eu creio, eu sou incorrigivelmente otimista, e eu prego e oro por isso ardentemente. Eu aguardo o tempo em que nós possamos experimentar uma nova reforma, uma volta à doutrina dos apóstolos e um tempo de reavivamento espiritual, onde a igreja, com essa teologia boa, bíblica, saudável, apostólica, possa então se colocar diante de Deus com quebrantamento, com lágrimas, com arrependimento, com sede de Deus e experimentar um poderoso reavivamento espiritual. Avivamento que já varreu tantos países, trazendo vida onde tinha morte, trazendo esperança onde tinha desespero. Eu creio e aguardo intensamente esse tempo para a nossa nação, para a Igreja Evangélica Brasileira. Uma palavra bíblica, nós temos 1 minuto e meio. Temos muitos pastores aqui conversando com a gente, algumas pessoas que nos ouvem, que possa assim, motivar o nosso coração a retornar para esse conceito reformado de uma igreja sempre reformando. Minha palavra para você é que nós estamos num momento decisivo da história brasileira e mundial. Quando eu olho para a Europa, o berço do protestantismo, e vejo a Europa secularizada, como hoje um continente pós-cristão. Quando eu olho para a América do Norte, o país que nos legou o Evangelho, hoje tomado de assalto pelo movimento liberal e muitas igrejas morrendo. Quando eu olho para o Brasil e vejo denominações inteiras flertando com o liberalismo e algumas delas quase que capitulando o seu liberalismo. Quando eu olho e vejo igrejas que mantêm a ortodoxia, mas parece que estão perdendo a piedade, perdendo o fervor. Quando eu vejo uma massa enorme de gente no Brasil que abandonou a sã doutrina e mergulhou de cabeça no experiencialismo heterodoxo, nós, povo de Deus, precisamos urgentemente voltarmos-nos para a palavra de Deus, buscando um reavivamento nos púlpitos, um reavivamento nos bancos, buscando uma volta à doutrina apostólica e a volta ao fervor apostólico. E desta forma, se Deus se agradar de nós, nós poderemos experimentar um tempo novo na igreja evangélica brasileira, de um grande reavivamento, de uma grande colheita, e quem sabe esse país se levantar, com a graça de Deus, para ser um grande celeiro de missionários, para que este país possa ser luz para as nações, e possa viver e experimentar algo extraordinário da parte do nosso Deus.
Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana. Até a próxima semana com o nosso programa. Tá bom. LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.